Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu faço. É muito mais para tranquilizar os médicos que de repente receberam uma citação, uma notificação, uma intimação, um ofício, enfim, qualquer documento, seja do CRM, do Poder Judiciário, do município, da prefeitura, onde esse médico exerce atividade profissional, da ouvidoria do hospital onde ele exerce também a sua atividade, enfim, de qualquer entidade, até mesmo de uma delegacia de polícia. Normalmente o médico, principalmente quando envolve CRM, acaba se preocupando muito com o desdobramento, né, com as consequências que podem ter daquela notificação recebida. E aqui até para orientar todos que estão assistindo esse vídeo, normalmente, quando o médico ele é intimado, né, ele recebe qualquer ofício, uma notificação para prestar esclarecimentos, não quer dizer que ele já esteja sendo colocado contra a parede, já esteja sendo processado. Na via administrativa, principalmente, né? Quando envolve CRM e quando envolve uma sindicância ou uma notificação de ouvidoria, uma sindicância hospitalar, o médico tem que prestar esclarecimentos, obviamente, porque existe o direito, né, de resposta da qual ele está sendo questionado. E aqui não é sendo acusado. O médico normalmente entende, né, que está sendo acusado porque, obviamente, é uma reclamação, é alguém ali trazendo alguns pontos e questionamentos a respeito da conduta do médico, seja do ponto de vista ético profissional ou até mesmo de responsabilidade, seja civil, criminal ou até mesmo administrativa, né? Principalmente quando envolve planos de saúde, por exemplo. Então, quando o médico ele se confronta com esse tipo de situação, ele tem que entender que no meio jurídico isso é absolutamente normal. É óbvio, né, que ninguém gostaria de receber nenhuma notificação para prestar esclarecimentos, muito menos sendo confrontado a respeito das suas condutas médicas, né? Agora, já existindo qualquer ponto em que o médico esteja ali recebendo uma notificação e dele seja requerida esses esclarecimentos, o médico, obviamente, ele tem que prestar isso da melhor forma possível, até para não ter um desdobramento, né? Então, muitas vezes o médico acaba recebendo uma notificação do CRM e se ele não responder de forma correta ou não apresentar ali todos os pontos e que não gere nenhum questionamento ou que não necessite de uma investigação maior, aí ele pode simplesmente conseguir encerrar, né, arquivar essa sindicância. Se ele não consegue realizar da melhor forma possível ou que tenham elementos, né, que o CRM precise investigar melhor, aí é aberto e instaurado um processo ético profissional. Mas aqui só para explicar, eu sei que é um vídeo que não tem o objetivo, na verdade, de trazer nenhum ponto jurídico, é muito mais para tranquilizar realmente o médico que recebe uma notificação, mas para explicar, né, que todo começo de procedimento, em que o médico, obviamente, ele é parte dessa situação, ele, na verdade, não está participando ali já de uma, principalmente quando a gente coloca na parte de CRM, plano de saúde, ouvidoria, uma sindicância hospitalar, enfim, na via administrativa, o médico não tem uma condenação, né, prévia. Ele não está sendo questionado já por um pré-julgamento. Existe, obviamente, ali os pontos do qual o médico precisa prestar os esclarecimentos justamente para evitar um desdobramento ou uma consequência pior que possa ser danosa, né, do ponto de vista ético profissional ou até mesmo envolvendo qualquer penalidade que ele possa sofrer. Agora é óbvio, sempre que o médico recebe qualquer notificação, é muito importante entender que não é porque ele recebeu isso que ele vai ser condenado, né? Existe o direito, obviamente, do contraditório, da ampla defesa, mas não quer dizer que o médico recebendo isso ele já vai ter qualquer tipo de interpretação a respeito das suas condutas e que ele já esteja ali tendo de forma antecipada, porque recebeu qualquer notificação, uma possibilidade de condenação prévia. Isso não existe, né? Agora, óbvio, quando existe um processo judicial, aí sim o médico está sendo acusado de fato e ele precisa prestar os seus esclarecimentos. E aqui um ponto, né, que eu faço também em paralelo, quando o médico ele acaba fazendo parte de um inquérito policial, né? Quando existe ali um boletim de ocorrência realizado, uma investigação, é óbvio que assusta, né? Ninguém gostaria de participar de um inquérito policial, mas quando o médico ele é chamado para prestar esses esclarecimentos, é diferente de um processo criminal, né? A fase do inquérito ela antecede isso, então é óbvio que assusta, né? Sempre importante, obviamente, buscar auxílio jurídico, mas o médico não precisa se assustar quando ele é chamado para prestar
esclarecimentos, né? Então, o que eu trago para vocês aqui, eu não quero me alongar no vídeo, mas é muito mais para tranquilizar que qualquer notificação recebida não quer dizer que o médico já está sendo julgado, né? E que existe ali uma condenação já antecipando o que os fatos daquela denúncia, daquela reclamação acabaram levando o fato até o órgão administrativo, CRM, enfim, qualquer que seja. O médico, sempre que recebe uma notificação, é sempre importante entender que, infelizmente, né, isso no meio jurídico a gente até lida com uma certa naturalidade, mas infelizmente ele acaba respondendo por isso e gera, obviamente, uma ansiedade, um desconforto com relação à sua atividade profissional, né, que ele exerce da melhor forma possível. E a gente tem que entender, né, que dos casos mais banais, né, dos casos mais simples, até os mais complexos, podem levar, obviamente, o médico a ser questionado a respeito das suas condutas. E não quer dizer que a pessoa que esteja fazendo isso, muitas vezes, né, a parte denunciante, esteja de má fé, ou existe qualquer tipo de perseguição, até mesmo a respeito, muitas vezes, também de uma residência médica, ou de qualquer tratativa a respeito entre colegas médicos que exercem atividade dentro de uma instituição. Então é importante entender, né, que existe uma gama gigante de possibilidades, na verdade, que o médico pode ser questionado a respeito das suas condutas, na via administrativa principalmente, né? E que não é por isso que o médico ele precisa se preocupar tanto a ponto de achar que ele vai perder CRM, que ele vai ser suspenso, que ele tem as suas contas para pagar e que ele não pode ficar sem exercer a sua profissão. E claro, né, dentro de toda a denúncia realizada, o médico sempre vai ter a possibilidade de apresentar a sua defesa, os seus esclarecimentos. A cada procedimento que ele participa, ele também pode ser ouvido, né, dependendo da etapa e do momento em que isso acaba ocorrendo. Então, é muito importante que o médico possa entender que existe todo um trâmite administrativo ou judicial até que termine e se encerre realmente para compreender se ele tem ou não razão daquilo que ele está sendo acusado. Então, vocês podem ficar tranquilos, obviamente que é um desconforto, né? Gera uma ansiedade, um nervosismo, mas é importante compreender que para cada etapa é sempre importante compreender qual foi a denúncia realizada, o porquê aquilo está ocorrendo e, obviamente, apresentar a melhor defesa para encerrar o mais rápido possível, né, e buscar sempre o melhor para o médico.